E aí, será que estão te enganando? Dá ou não dá para viver de milhas aéreas? Será que isso é possível? Vender milhas, você lucrar, ter sua renda extra com milhas? Calma que eu vou trazer um overview completo aqui, uma análise bem realista e eu quero depois contar com a opinião de vocês, se vocês concordam com o que eu vou trazer aqui ou não, tá? Então a primeira informação relevante aqui, pessoal, eu vou considerar que você vai vender da forma mais simples possível, sem burocracia, sem estresse. Então eu vou considerar que você vai vender nos intermediários mais conhecidos de preferência, que no caso, nos dias de hoje, é Max Milhas e Hot Milhas. Então, nesse primeiro momento, eu vou excluir a possibilidade de que você seja um milheiro extremamente experiente, que vende no particular, que participa de balcões de milhas aéreas, que você tenha um nível de conhecimento de emissão de passagem gigantesco, que você montou sua agência de viagem. Eu vou desconsiderar isso. Eu vou considerar que você vai vender suas milhas da forma mais simples que tem nos dias de hoje e menos estressante, tá? No caso aqui, os tetos de milhas que eu considerei foi o máximo que a Hot Milhas aceita comprar dos clientes que querem vender as milhas para eles nos dias de hoje. Lembrando que esses valores, esse teto máximo que eles aceitam comprar, muda de tempos em tempos. No caso, nos dias de hoje, Latam Pass, eles aceitam no máximo 700 mil milhas, na Smiles aceitam no máximo 700 mil milhas por ano e na Azul 360 mil milhas, tá? Então, nos dias de hoje é esse o lote maior que você consegue vender de milhas aéreas no ano, tá? Lembrando que um conhecimento muito importante que você tem que ter também é com relação à limitação de CPF, que eu fiz um vídeo completo aqui nos cards onde eu entrei em maiores detalhes, mas vamos lá para o que interessa aqui em resumo. Latam Pass você pode vender para até 24 pessoas diferentes mais o seu CPF. No caso da Smiles, você consegue vender para 25 pessoas diferentes mais o seu CPF. E na Azul, que é a mais complicada aqui, são 5 CPFs, né? Desde, pelo menos, se você nunca emitiu nessa conta, tem que ser uma conta virgem, tá? O que seria uma conta virgem? É uma conta que você nunca emitiu passagem desde o final de 2020 até os dias de hoje. Então, se você criou sua conta hoje, você ainda tem esses 5 CPFs. Se você criou no ano passado e já emitiu 2 passagens, você tem somente 3, tá? Lembrando que o Interlines e o Azul Viagens, você não conta para limitação de CPF. Então, você pode emitir 15 passagens no Interlines e 10 no Azul Viagens, que não vai contar o CPF. E no caso da Latam e da Smiles, ao virar o ano, você renova a sua limitação de CPF. No caso da Smiles, é no dia 31 de dezembro, virando para o dia 1º de janeiro, você renova. No caso da Latam, é a partir do momento que você fez a emissão, conta 12 meses para frente. Então, se eu emitir dia 10 de fevereiro, todas as 24 emissões que eu tinha, no dia 10 de fevereiro do outro ano, então passou um ano inteiro, você vai estar renovando os seus CPFs na Latam, tá? Então, é assim que funciona nos dias de hoje. Um detalhe importante é que se você vender para uma pessoa, por exemplo, eu vendi pro X, pro fulano X aqui, eu posso emitir 15 passagens para ele, que só vai contar uma limitação de CPF, tá? Então tem esse outro pulo do gato que poderia otimizar os ganhos, mas eu não vou entrar nessa pauta ainda, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, se eu comprei aqui um preço médio, eu vou considerar um preço médio, tá? Tanto de compra quanto de venda. Lembrando que existem vários momentos que você consegue comprar a preços muito inferiores a esse e também vender a preços superiores que eu botei aqui. Aqui, lembrando, é uma média, tá? Então comprou Latam Pass, cada 1.000 milhas a R$ 22,50, eu vou considerar que vai vender a R$ 28,50. Isso aqui dava um lucro, se você vai vender, né, o total de 700 mil milhas, daria um lucro de 4.200 no ano. Lembrando que Latam Pass você conseguia comprar, esse ano, até pouco tempo atrás, você conseguia comprar R$ 21 cada 1.000 milhas e podia comprar lotes gigantescos, tá? No caso da Smiles, vou considerar que vão comprar a 17 e vender a 19,50. Daria um lucro no ano de 1.750. Lembrando que a Smiles você conseguiu ao longo do ano também comprar em diversas oportunidades a R$ 14 cada 1.000 milhas, tá bom? E no caso da Azul, vou considerar que você vai comprar a R$ 17 e vender a R$ 20,60. Lembrando que também surgiram boas oportunidades para você comprar a R$ 15,75 cada 1.000 milhas, o que deixaria o seu lucro ainda maior, mas estou considerando baixo. No caso, daria aqui R$ 1.296 por ano. Lembrando que não considerei Interlines e as viagens ainda aqui, tá? No caso aqui, então, total, com tudo azul, daria 7.246 no ano, então daria uma média ali de renda extra de 603,84 por mês, que é uma renda extra muito legal. Lembrando que é só administrando a sua conta. Não entrei na pauta ainda de administrar a conta de terceiros ou ser um gestor de milhas aéreas, tá? E se você considerar que sem o tudo azul, porque você já estourou seu teto e não vai vender no Interlines, não vai vender no Azul Viagens, vai dar 5.950, uma média ali de R$ 500 por mês, que é uma média muito legal também. Lembrando, pessoal, que aqui eu não considerei também que você comprou essas milhas ao longo do ano, né, com o seu cartão de crédito, acumulando pontos e milhas a custo zero, beleza? Agora vamos lá, então.
vocês já repararam que dá uma média legal, mas não é o suficiente para viver. Então a gente já criou aqui a primeira conclusão. Se você vai ficar do mais básico até o mais básico, não vai investir em outras contas, não vai elocubrar aqui, não vai se aprofundar nas estratégias, é mais ou menos isso aqui que você vai conseguir por ano, tá bom? Então não é um valor desprezível, né? Na realidade, é um valor considerado interessante, principalmente se você pegar esse dinheiro e reinvestir em novos conhecimentos, investir em novos negócios, investir em livros, etc., que vão poder trazer muitos ganhos para você, ou investir pensando no futuro também, na sua aposentadoria, em complemento ao seu salário, parte do seu salário que você separa para aportar na bolsa de valores, renda fixa, pensando no longo prazo. Se você considerar isso, é um valor interessante, mas óbvio que não vai mudar a vida de ninguém e você não vai conseguir viver com isso, tá? E aqui eu botei, para ganhar muito dinheiro, que é uma realidade que a maioria dessas pessoas não mostram pra vocês e que eu vou mostrar aqui porque eu não tenho esconder nada, vocês sabem que eu jogo na cara aqui as coisas e não tenho milindre nenhum com isso, é que para ganhar muito dinheiro com milhas, você vai ter que investir muito dinheiro. Porque repara aqui, pessoal, olha só, esses lotes de ponto aqui, 700 mil milhas, cara, para você comprar isso aqui ia ser um valor gigantesco, igual eu coloquei até aqui, inclusive, deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Tá, mas primeiro, antes de eu mostrar ali o investimento, você vai ter que investir muito dinheiro, vai ter que administrar muitas contas se você quer ter ganhos mais expressivos, vai ter que se arriscar muito mais para você montar sua agência de viagem, por exemplo, e para aprender técnicas mais avançadas e arrumar sua clientela, e também vai ter que investir muito mais tempo e dedicação do que aqueles 30 minutos por dia para você vender aqui rapidamente na Max Milhas ou Hot Milhas. E outra coisa que é muito importante, que praticamente ninguém fala para vocês, é a questão do prêmio de risco, que a maioria das pessoas, que entendem de investimento, cara, elas sempre analisam qual é o prêmio de risco. E hoje em dia o prêmio de risco está cada vez mais complicado. Para quem não sabe o que é prêmio de risco, em resumo, é a diferença entre o rendimento de um investimento e taxa livre de risco. No caso, você pegar, por exemplo, algum investimento que renda 100% do CDI, os famosos CDBs aí que você encontra diversas opções, né? E o prêmio de risco é justamente a diferença dessa rentabilidade para a rentabilidade que você vai obter numa aplicação de risco maior. No caso, por exemplo, igual a gente está pegando aqui, milhas aéreas. E qual que é o problema? A partir do momento que a taxa de juros do país aumenta, que saiu do ano passado de 2% e chegou agora a 13,75%, repara que o prêmio de risco ele diminuiu muito. Porque supondo que a gente tinha ano passado uma margem de 20%. Se eu tinha 20% de margem de lucro aqui, por exemplo, e 2% de taxa de juros, era o que rendia aproximadamente um 100% do CDI, um CDB, cara, eu tinha ali, tô trazendo bem rápido aqui, tá? Não tô me aprofundando muito em termos técnicos, etc. Mas você teria aqui um prêmio de risco de 18%. Só que agora, com uma taxa de juros de 13,75%, repara que agora o meu prêmio de risco é baixíssimo, diminuiu gigantescamente, tá? E é justamente isso que a gente tem que analisar, porque a gente não vai buscar algo que dê muito risco para mim, só que meu prêmio de risco seja muito pequeno. É melhor, em muitos casos, deixar na renda fixa. Então, esse está sendo um dos grandes motivos que muita gente está tirando o pé do acelerador das milhas aéreas. E eu concordo que se você não quer se aprofundar nesse mundo das milhas, cara, talvez não faça sentido você investir muito. Talvez investir em uma coisinha ou outra, entender os conhecimentos ali de cartão de crédito, sala VIP para conseguir alguns benefícios em viagem, usar as milhas para viajar e tudo mais, que daí você vai conseguir um desconto às vezes de 50%, 40%, 60%. Aí repara que vale a pena correr esse prêmio de risco. Agora, para uma renda extra, às vezes, para muita gente que não quer se aprofundar, não vai fazer sentido. E eu não estou dizendo se vale ou não vale, eu estou dizendo aqui, generalizando para você pegar os conhecimentos que eu estou passando aqui para vocês e adaptar para a realidade de vocês. Alguns riscos, por exemplo, que estão acontecendo, que aconteceram na realidade no final do ano passado. Questão de suspensões de contas, que inclusive eu fiz um vídeo completo aqui no nosso canal, vou colocar aqui nos cards também, tá? Que esse vídeo eu entrei em todos os detalhes, que isso aqui na realidade não poderia estar acontecendo, mas está acontecendo com muitas pessoas. E a solução que eu dou para vocês aqui é não vender grandes lotes de milhas em períodos muito curtos, tá? Porque senão vai dar um estressezinho, você vai ter que pedir pra companhia aérea liberar e tal, é meio chatinho, tá? Mas a solução que eu te dou, de imediato, é que não faça emissão de muitas milhas num período muito curto de tempo, tá? Mas isso aqui, pessoal, fiquem tranquilos que já não está mais acontecendo muito, foi um período pontual, beleza? Mas vocês têm que levantar esse risco, porque é um risco sim. Suspenderem a sua conta e você ter que abrir um processo, geralmente tem um processo mais simples, consumidor.gov, reclame aqui, chamar direto nas
redes sociais, às vezes você já resolve com grande facilidade assim, tá? Talvez não tenha tanto estresse. Mas outras vezes, talvez você tenha que recorrer a um advogado, é mais chatinho, mas também você ganharia o dinheiro desse advogado, né? Do ganho de causa, tá? Então tem que pensar aí, mas é um risco que você tem que estar consciente. Recomendo assistir o vídeo ali, tá? Outro risco que praticamente ninguém fala aqui, pessoal, é a questão do cancelamento das passagens, né? Pouquíssima pessoas falam isso, mas existe, por exemplo, supondo que eu tenha aquelas 24 CPFs que eu vou emitir lá da Latam por ano, né? Pode acontecer de, porventura, eu emitir lá na Hot Milhas e cancelarem dessas 24, vão cancelar 3 CPFs. Pessoal, infelizmente, eu não vou ganhar o dinheiro dessas 3 emissões. Eu vou ter que ou reembolsar o valor para a Hot Milhas, ou eles vão me transferir o valor depois de quantos dias eu determinei lá que eu queria receber o valor do pagamento das milhas. Eu vou receber sem essas 3 emissões de passagem que foram canceladas, tá? E é um risco maior, é um risco real, e dependendo do ano, ele pode ser maior ou menor. Tendo em vista que, por exemplo, em 2021, 2020 principalmente, a gente teve vários cancelamentos. Vocês sabem muito bem o motivo, né? Foi uma crise que o setor aéreo foi atingido em cheio, beleza? E aqui, pessoal, existem soluções também que vão melhorar os seus ganhos, vão otimizar os seus lucros e vai aumentar muito aquele ganho que a gente viu lá por mês. Que seria o quê? Primeiro, reduzir o custo do milheiro, que eu dei exemplo de várias situações ao longo do ano que conseguimos a preços inferiores a que eu trouxe lá no nosso modelo. Segunda situação, fidelizar clientes. Então tem muitos clientes que eu chamo de clientes Netflix, que inclusive eu coloquei um vídeo aqui nos cards que eu falei mais desse tipo de cliente. É um cliente que você vende com grande recorrência. Então você faz 7, 8, 9, 10, 15 emissões para esse mesmo cliente ao longo de um mesmo ano. Então acaba que você vende diversas passagens usando somente uma limitação de CPF. Isso aqui pode otimizar muito os seus ganhos e vai ficar bem acima daqueles 600 e poucos reais que a gente viu ali, né? 600 reais e 500 reais que a gente viu anteriormente. Outra situação é vender no particular. Porque, pessoal, eu por exemplo, estava vendendo milhas Smiles em algumas contas que eu sou diamante no ano passado, eu estava vendendo a 29 reais. Né? Muita gente reclamando que estava conseguindo vender a 17, 18, 18,50, 19, né? E eu estava conseguindo vender em várias contas nossas que são clientes diamante, estava vendendo a 28, 29, 30, tá? Se você vende no particular, você estava conseguindo vender com tranquilidade a 20 reais, 20,50, 21 em alguns casos, tá? Então, realmente, só que aqui é aquela questão que não falam para vocês. Dá muito trabalho, não é fácil, dá muito trabalho você aprender a vender no particular, arrumar clientela, né? Outra situação, drop de milhas, que eu fiz um vídeo aqui em cima nos cards, que nem usaria só limitação de CPF. Assistam um vídeo ali caso vocês não saibam o que é isso, tá? Que não é pauta desse vídeo, eu me aprofundar em cada uma das estratégias. Ser gestor de milhas e administrar milhas em outras contas, então você administrar 10, 15, 20 contas. Se você administra a conta de parente é uma coisa. Se você é gestor de milhas, você ganha recorrência de administrar aquela conta no mês. Então, dependendo do que você combinou com a pessoa, 200 reais por mês para você ser o gestor de milhas aéreas dela, que é como se fosse, existe um gestor financeiro? Também existe, né? Foi eu que criei esse termo na realidade, um gestor de milhas aéreas e cartões de crédito para as pessoas que não querem se aprofundar nesses conhecimentos. São várias pessoas que não têm paciência para aprender sobre milhas e cartões de crédito, tá, pessoal? Principalmente quem tem um pouco mais de grana, não tem saco para aprender isso, tá? Então pode ser uma opção. Abrir agência de viagem, mas aí mais uma vez, demanda muito tempo, muita dedicação, mas é possível. E aqui também temos os balcões de milhas, que a gente tem também uma que eu vou colocar aqui na descrição também e no comentário fixado, caso vocês queiram comprar. Mas eu digo assim que o balcão de milhas deve ser uma terceira opção de venda para vocês. Então, inicialmente, cara, vou vender em Max Milhas e Hot Milhas, mas eu quero ter opções além dessas. Então, beleza. Então, participa de bons balcões de milhas aéreas, tá? No caso aqui, eu participo de 5. Então é justamente isso, ter outras opções além das tradicionais, como Max Milhas e Hot Milhas, tá? Pode ser uma opção legal para você. Inclusive no nosso grupo, ontem a gente movimentou mais de 250 mil reais em um dia, foi uma loucura. Me mandaram uma pergunta lá no Instagram, eu fui olhar só por curiosidade mesmo, fui somar lá e, cara, me assustei, porque eu achava que era bem menos, tá? Mas vamos lá. Aqui, pessoal, qual que é o ganho médio que você tem ao vender milhas? Gira na faixa ali, sua margem de lucro, de 20%. Então, repara, é aquilo que eu falei anteriormente. Qual é o prêmio de risco? Vale a pena? Isso aqui, pessoal, para quem vende nos intermediários, é isso, 20%. Então, repare que seu ganho está bem reduzido. Então, para muitas pessoas, não vai valer a pena correr esse risco, tá? Então, tem que ponderar dentro da sua estratégia. E aqui eu coloquei, pessoal, olha que legal. Se você administrar mais de uma conta, no meu caso aqui, por exemplo, só de pessoas bem próximas, já vou dizer aqui para vocês, ó. Eu, esposa, sogro, sogra, pai e mãe. 6 contas já. Então, repara aqui, se você amplia esses 600 reais por 6, já vai 3 mil e pouco. No caso, por 2 aqui, daria 1.200, 1.800. A gente vai dizer, pô, quase 2 mil reais por mês não é uma boa fonte de renda?
É uma baita fonte de renda. Mas não dá pra sobreviver ainda, né? Óbvio que, cara, dependendo do seu custo de vida, se você ganha um salário mínimo e sobrevive com ele, cara, talvez até dê pra viver com milhas aéreas, entende? Mas a questão é que o risco que você vai correr é tão grande que não compensa. Então é essa a questão, entendeu? Ainda não vale a pena. Mesmo que você ganhe o salário mínimo e ganhe isso aqui de complemento, cara, o risco que você vai correr pra ter esse ganho, porque você vai ter que investir muita grana também, entendeu? Então não vale a pena viver de milhas aéreas. Ainda em todas as situações que eu trouxe aqui, ainda não vale a pena. Só valeria aqui, eu vou entrar mais em detalhes agora, se você começasse a adotar todas essas ponderações aqui, pelo menos 2, 3 delas, aí talvez você já consiga. Mas lembrando que é um risco tão grande que eu não recomendo. Você tem que diversificar sempre todas as suas fontes de renda, todos os seus investimentos. Nunca deixa tudo em um lugar só, porque se der merda naquele lugar ali, já era, tá? E aqui eu coloquei, olha só o tamanho do investimento que eu estou considerando que você vai comprar as milhas. Eu não estou considerando que você vai acumular do giro do cartão nem nada. Para comprar essas milhas, cara, olha só, ia dar um investimento para comprar 700 mil da Latam, 14.700, da Smiles, 12 mil, da Azul, 6.300, total de 33 mil de investimento, cara. Tudo bem que você vai parcelar sem juros, etc, etc. Caramba, 33 mil, cara, é muita grana para a maioria das pessoas que estão assistindo aqui o canal. Agora pensa comigo, se você administra 2, 3 contas, já vai para 99 mil reais, cara, quase 100 mil reais. Tudo bem que você vai girar no cartão de forma inteligente e tal, mas para a maioria das pessoas que não sabem administrar o dinheiro, não tem um planejamento financeiro decente, não consegue controlar direito as finanças, por mais que você pode ganhar aqui 2 mil por mês, 1.500 de lucro todos os meses, né? Cara, é o risco que você vai correr porque você vai ter que investir essa grana toda. É muito grande. Então, tem que ponderar muito bem. Agora você vai me dizer assim, dá para viver de milhas? Cara, até dá, mas se você montar uma agência de viagem, se você dedicar muito tempo nisso, se você virar um gestor de milhas, se você fazer muito dropshipping de milhas, se você administrar diversas contas, se você tem um planejamento financeiro mínimo, porque você vai ter que investir uma grana, se você tem capital para investir, ou se o seu cliente tem capital, se você for gestor de milhas aéreas, tá? Então até dá, cara, mas você vai ter que profissionalizar muito o seu negócio, vai ter que correr riscos, e isso não é o perfil da maioria das pessoas, tá? Então tomem muito cuidado. Então se você, de repente, tem dinheiro para realizar investimentos, né? Se você movimenta muito no cartão, porque, por exemplo, tem algumas pessoas que são alunos nossos que movimentam 15, 20 mil reais no cartão no dia a dia, né? Por mês. Então, cara, é um valor muito grande, você vai conseguir ter um ótimo retorno financeiro ou em viagens disso. Então, para essa pessoa, cara, nem precisa ponderar muito. Mas para aquela pessoa que é mais simples, vai ter que investir um capital muito grande, vai ter que correr muito risco, dificilmente vai valer a pena. Pessoas que têm networking legal, pode fazer sentido. Questão de revenda de iPhones pode ser bem legal. Óbvio que essa estratégia não é escalável. Também fiz um vídeo sobre isso aqui em cima, tá? Mas já dá uma ótima renda extra, beleza? Saber estratégia de venda de milhas no particular. Nesses casos aqui, cara, talvez faça sentido, talvez você consiga viver de milhas, mas a gente não sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, o governo mude um monte de regra, coloque um imposto absurdo sobre a venda de milhas, que hoje a gente é isento até 35 mil reais por mês. Aí faz sentido. Mas agora, se começarem a taxar e arrumarem um monte de problema, talvez não faça sentido daqui a 2 anos. Então pense se você vive de milhas hoje, que é possível dependendo da situação, se você realmente é muito especialista na área, mas daqui a 2 anos a gente não sabe. Por isso que eu retomo aqui, nunca coloque todos os seus ovos em uma única cesta. E também vou recomendar agora para vocês o nosso canal novo, que a gente fala de várias formas de você ganhar dinheiro e investir melhor o seu dinheiro também, que é um ótimo complemento para os conhecimentos que vocês têm aqui no nosso canal de milhas aéreas, tá? Tamo junto e vejo vocês nos próximos vídeos.